Olá, tudo bom? Eu sou o professor Araújo, esse é o Física Faz Sentido e nesse vídeo eu vou resolver com vocês, aliás, a gente vai resolver juntos aqui, uma lista bem bacana, que é a minha lista sobre o princípio fundamental da dinâmica ou como você deve conhecer, a segunda lei de Newton. Galera, essa lista tá bem legal e o link para ela tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Então não perde tempo, vai lá, pega essa lista e vamos resolver juntos. Agora, aproveita que você está aqui, já se inscreve no canal se não é inscrito, deixa o seu joinha e compartilha essa lista com todo mundo que você sabe que está precisando estudar um pouco de física, não é? Então vamos ser camarada e vamos espalhar a física para todo mundo que está precisando. Bom, bora começar? Aqui eu vou resolver os primeiros exercícios e a segunda parte vai ficar para um outro vídeo. O primeiro já está aqui na nossa tela, olha aqui, beleza. Ele fala assim: 3 blocos, 1, 2 e 3, de 200 gramas cada um, presos um ao outro por fios ideais de massas desprezíveis, são acelerados verticalmente para cima por uma força F de módulo igual a 9 newtons. Considere a gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O módulo da resultante das forças que atua sobre o bloco 2, é quanto? Bom, vamos lá. O bloco 2 não está indicado aqui, mas é o bloco do meio, né? Então, eu vou até colocar aqui, ó, bloco 1 é o primeiro, o bloco 2 é o segundo, e o bloco 3 vai ser esse terceiro aqui embaixo. O que a gente sabe aqui? A gente sabe que a massa total dos blocos é igual a 600 gramas, porque cada bloco tem uma massa de 200 gramas, como ele disse pra gente, tá aqui, ó, 200 gramas cada um. E aí, usando a segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica, eu sei que a força resultante que atua sobre os blocos é igual à massa total multiplicado pela aceleração. A gente tem uma força resultante nesse caso, que é a força F, certo? F, que está puxando os blocos para cima, menos o peso de todos os blocos juntos, que está puxando o conjunto para baixo. Então eu vou chamar de PT, peso total, que é igual à massa total multiplicada pela aceleração. Tá, o que a gente pode fazer agora aqui? A força F, ele diz pra gente que vale 9 newtons. Tá aqui, ó, força F tem módulo igual a 9 newtons, então eu vou colocar o 9 aqui. O peso total é a massa total vezes a gravidade, que é igual a massa total vezes aceleração. Então eu podia ter deixado o F, vou até voltar aqui, eu vou continuar deixando o F aqui, deixar para substituir agora todo mundo junto. Ficou mais bonito assim. Então vamos lá, a força vale 9, a massa total 600 gramas, 0,6 quilos, né? Tem que passar para quilos. A gravidade vale 10, a massa total 0,6 e a aceleração A. É o que eu vou descobrir aqui, a única coisa que faltou na minha equação. Então vai ficar 9 menos 0,6 vezes 10, 9 menos 6, 3. Então aqui a gente tem 3 igual a 0,6 vezes A. Quando eu passar esse 0,6 dividindo o 3, a gente vai encontrar 3 sobre 0,6, 5 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração do conjunto é de 5 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a aceleração de todos os blocos é 5 metros por segundo ao quadrado. E aí, se eu olhar apenas para o bloco 2 agora, eu posso escrever para ele a equação do princípio fundamental, ou seja, a segunda lei de Newton. Então, a força resultante no bloco 2 é igual à massa desse bloco vezes a aceleração. A força resultante no bloco 2 é igual à massa de cada bloco 200 gramas, né? Ele falou pra gente que vai a 200 gramas, vou colocar aqui 0,2 quilos, multiplicado pela aceleração, que eu acabei de encontrar que vale 5, e isso é igual a 1. Então a força resultante sobre o bloco 2
é igual a 0,2 vezes 5, 1 newton. E olha que maravilha, isso é exatamente o que aparece para a gente aqui na alternativa A, que é a nossa alternativa correta. Olha que beleza, primeiro exercício feito. Então dá um sorrisinho, ficou feio esse sorriso. Vamos colocar um sorriso mais bonito aqui. Pronto, agora sim. Tá aqui, ó, para você ver, enquadrado direitinho, bonitinho. E vamos para o segundo exercício. O segundo já é um da FAMERP, ó. Super recente, FAMERP 2024. Ele fala que um caminhão é composto por um cavalo mecânico, que ele chamou de CM, e 2 reboques, R1 e R2, sendo a massa de cada um desses reboques igual a 20 toneladas. Galera, lembra que 20 toneladas é a mesma coisa que 20 mil quilos, né? Uma tonelada vale 1000 quilos. Esse caminhão é acelerado em linha reta a partir do repouso, com aceleração constante de 0,8 metros por segundo ao quadrado durante 20 segundos. Então, olha só, tem 3 coisas importantes que ele falou pra gente. Primeiro, ele foi acelerado a partir do repouso. Quer dizer que a velocidade inicial dele é 0. Ele tem uma aceleração constante de 0,8 metros por segundo ao quadrado e o tempo pelo qual ele foi acelerado é de 20 segundos. Vamos para o primeiro item, item A. Calcule a velocidade do caminhão em metros por segundo e a distância por ele percorrida em metros após 20 segundos do início do movimento. Vamos lá, essa parte aqui é cinemática, né? Então ainda não é princípio fundamental. Para calcular a velocidade, a gente pode usar a famosa equação do V igual V0 mais AT. Cada um dá um nome para essa equação, né? Vovô adora torta, vai que eu vou atrás. Então tem um monte de jeito de falar isso. E eu posso usar essa equação porque, como a aceleração é constante, eu sei que é um movimento uniformemente variado, o famoso move. E essa equação é uma equação, é a função horária da velocidade para o move. Aí no lugar da velocidade inicial eu coloco 0, porque ele partiu do repouso. No lugar da aceleração, 0,8, que é o valor que ele deu. E no lugar do tempo, a gente coloca 20, que é o tempo que ele deu, 20 segundos. 0,8 vezes 20 dá 16, somado com 0, 16. Então a velocidade dele é igual a 16 metros por segundo. Agora, para a gente chegar na distância percorrida, tem várias formas que a gente pode fazer. Uma delas, acho que é a primeira que talvez venha na sua cabeça, já que é um movimento uniformemente variado, é usar o famoso sorvetão, né? O sorvetão pode ser escrito assim, ó. Função horária do espaço do move. ΔS é igual a V0 vezes t, mais A da aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. A esse ΔS, o deslocamento, é igual a 0 vezes 20, mais 0,8 vezes 20 ao quadrado, sobre 2. Qualquer coisa vezes 0 é 0. Então dá ΔS igual a 0 mais 0,8 vezes 20 ao quadrado sobre 2. 0,8 sobre 2 dá 0,4. E 20 ao quadrado dá 400. Se eu fizer essa conta, 400 vezes 0,4, eu vou chegar em 160 metros. Então, está resolvido o item A dessa questão. Toma bastante cuidado que esses exercícios da VUNESP, principalmente quando é uma questão de segunda fase, que tem itens A e B discursiva, é muito comum que você tenha 2 perguntas dentro do mesmo item. Então fica atento para não responder a primeira pergunta e esquecer da segunda parte. O item B pede o que para a gente? Vamos lá. Calcule em newtons a intensidade da força resultante, vou até grifar aqui, ó, da força resultante
no reboque R2, sabendo que a somatória das forças de resistência ao movimento sobre o reboque R2 tem intensidade de 3.000 newtons. Então, ó, a intensidade das forças de resistência ao movimento tem intensidade de 3.000 newtons. A força... Voltando aqui. Desculpem, ó, voltando. Calcule em newtons a intensidade da força resultante. Aí a segunda pergunta. Sabendo que a somatória das forças de resistência ao movimento sobre o reboque R2 tem intensidade de 3.000 newtons, calcule em newtons a força a ele aplicada pelo reboque R1. Vamos lá. Começando pela força resultante. A força resultante que atua sobre um corpo é igual à massa desse corpo vezes a aceleração. Princípio fundamental. Essa força resultante, no caso, é igual à massa 20 toneladas. Lembra que ele falou 20 toneladas? Está aqui, ó, que eu vou grifar. 20 toneladas ou 20 vezes 10 elevado a 3 quilos, 20.000 quilos, multiplicado pela aceleração, que é 0,8, que ele já tinha dado. 20 vezes 0,8 dá 16. Então a gente chega em 16 vezes 10 a 3 newtons, que eu posso deixar assim mesmo, ou posso escrever, se você preferir, 16.000 newtons ou ainda 16 kilonewtons. São as opções que a gente tem. Agora, pensando no reboque e nas forças que atuam sobre ele, deixa eu mudar a minha caneta aqui. Vou desenhar o reboque aqui bonitinho. Aqui, botar uma rodinha aqui embaixo. Vai, caneta. Uma rodinha aqui, outra rodinha aqui. Quais são as forças que ele recebe? Você pode pensar em forças verticais, né? Você teria aqui o peso para baixo e a normal para cima. Só que como esse reboque não tem nenhum movimento, nenhuma aceleração na vertical, eu já sei que essas forças se cancelam. E aí eu tenho uma força que eu vou chamar de F1 para a esquerda, que é a força feita pelo reboque 1. Vou chamar de F12, força que o reboque 1 faz no reboque 2. E como ele disse, existe também uma força de resistência ao movimento, que deve ser, já que é uma força de resistência, oposta ao movimento. Nesse caso, galera, como eu tenho uma força a favor do movimento e outra contra, e esse cara tem uma aceleração, que a gente sabe, eu posso dizer que a força resultante sobre o reboque 2 é igual à massa de, é igual à força feita pelo reboque 1 sobre o 2 menos a força de resistência ao movimento. Como eu já achei a força resultante e sei que ela vale 16.000 newtons, quero saber a força F12. E essa força de resistência vale 3.000 newtons, 3 vezes 10 ao cubo. É só agora eu passar esse 3 vezes 10 ao cubo para o outro lado da equação e a gente encontra a intensidade, o módulo da força que o reboque 1 faz no 2, igual a 16 mais 3, 19.000 newtons. 19 vezes 10 elevado a 3 newtons. E esse é o nosso resultado. Legal, tranquila, né? Não é uma questão das mais complicadas. É só a gente usar aqui bonitinha, cinemática, movimento uniformemente variado e depois o princípio fundamental da dinâmica. Eu não gosto de ficar cobrando ninguém, lembrando os outros, mas já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, inscreve aí, curte o vídeo, hein? E compartilha com quem precisa. Lembra disso, vamos colaborar com a galera. O exercício 3 é da PUC-PUCamp 2023. Ele fala assim, ó. Considere as seguintes afirmações sobre as leis de Newton para o movimento dos corpos. Primeira, um corpo permanece em movimento retilíneo com velocidade constante, famoso movimento retilíneo uniforme, né?
se a resultante de todas as forças que atuam sobre esse corpo for nula. Tá certo isso? Tá certo. Para que um corpo mantenha um movimento retilíneo uniforme, a resultante de todas as forças deve ser nula. Isso aqui, galera, é exatamente o que está escrito no princípio da inércia, né? Se ele estiver em repouso, a tendência é permanecer em repouso. Mas se o corpo estiver em movimento e a resultante das forças se anular, a tendência dele é permanecer em movimento retilíneo uniforme. 2. A intensidade da resultante de todas as forças que atuam sobre um corpo é igual ao produto, a multiplicação, da massa desse corpo pela aceleração que ele adquire. Perfeito. Isso aqui que ele falou é nada mais, nada menos que força resultante igual a massa vezes aceleração. E 3, por último, sempre que um corpo A aplica uma força em um corpo B, esse corpo B aplica no corpo A uma força de mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido que a força aplicada por A. Tava indo super bem, né? Falando do princípio da ação e reação, só que deu uma vacilada no final. E aí, conseguiu perceber o que está errado nessa afirmação? O que está errado é isso aqui, ó, quando ele fala mesmo sentido. Pessoal, pares de ação e reação são forças que têm sempre a mesma intensidade, sim, a mesma direção, sim, mas sentidos opostos. Então, se a ação aponta para a direita, a reação aponta para a esquerda. Se a ação aponta para cima, a reação aponta para baixo. Então, essa parte está errada, por isso somente as afirmações 1 e 2 é que estão corretas. Então, apenas 1 e 2, alternativa B. Terceiro exercício resolvido, vamos para o 4. O exercício 4 da UERJ 2023, ó, tá vendo? Só exercício filé, só exercício recente nessa lista, hein? As últimas questões. Esse cara aqui fala pra gente que para um experimento de estudo das leis de Newton, um recipiente com massa de 100 kg foi colocado sobre um carrinho em uma superfície plana. 3 grupos de pessoas exerceram forças distintas sobre esse sistema, conforme representado na imagem 1. As forças aplicadas sobre o mesmo sistema visto de cima estão representadas na imagem 2. Então tem aqui a imagem 1, agora aqui embaixo a imagem 2. Considerando apenas a força resultante exercida pelos 3 grupos, o módulo da aceleração em metros por segundo ao quadrado que atua sobre o recipiente é igual a quanto? Bom, vamos lá, vamos pensar aqui o que dá para a gente fazer. Reparem que a gente tem 2 forças no eixo X, uma para a direita e uma para a esquerda, e uma força no eixo Y, que está para baixo. Quando a gente soma as 2 forças que aparecem no eixo X, de 160 para a direita com 40 para a esquerda, a resultante disso é uma força de 120 newtons para a direita, porque forças opostas a gente subtrai os módulos. Então 120 para um lado, 160 para um lado, 40 para o outro, o resultado disso vai dar 120 para a direita. Vou até fazer o desenho aqui bonitinho, ó. Vou só mudar aqui, trocar a caneta, vamos botar aqui um azulzinho bonito. Opa, volta de novo, pega a setinha. Agora sim, tá lá, ó, 120 para a direita. Somado com 90 newtons para baixo. Vamos lá, faz a setinha. Tá aqui, ó, 90 newtons para baixo. Aonde que vai estar a resultante das forças agora? A resultante das forças vai ser o vetor que parte do ponto aqui de encontro dos 2 vetores, das 2 forças, e vai apontar na direção da diagonal
desse paralelogramo que a gente formou. Então aqui, ó, ele vai apontar nesse sentido. Olha que beleza. E a intensidade dele, a gente vai chamar de FR. Esse aqui é o vetor força resultante. Como as forças de 120 e 90 são perpendiculares, a gente vai descobrir a força resultante usando o nosso querido Pitágoras. Então eu posso dizer que a força resultante ao quadrado é igual a 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. E se você estiver bem esperto ou bem esperta, você já vai se ligar que isso aqui é um triângulo pitagórico, múltiplo do 3, 4, 5. Então você tem, num dos catetos, 90, que é 3 vezes 30, no outro 120, que é 4 vezes 30, e essa hipotenusa vai ser 5 vezes 30, 150. Pode fazer a conta, verifica aí que vai dar certo. E essa força resultante é igual a 150 newtons. Faz a conta e verifica. Agora, qual é a massa do corpo? O corpo tem uma massa de 100 quilos que ele deu. Então, grafei ali 100 quilos e ele pediu a aceleração. Sabendo a força resultante e a massa, tá moleza, ó. A força resultante é igual a massa do corpo vezes a aceleração. Então, 150 é igual a 100 multiplicado por A. E a aceleração do corpo é igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Olha que beleza. Vamos pintar aqui para ficar bonito. Show de bola. Alternativa C. E um sorrisinho, porque esse exercício foi bacana. Isso aqui é um belo exercício para se colocar numa prova aí sobre lei de Newton, né? Para você que está no ensino médio, fique esperto. Isso aqui poderia cair muito bem na sua prova aí da escola. Agora vamos pegar um plano inclinado. Agora vai ficar um pouquinho mais interessante esse negócio. Quinto exercício. O sistema representado na figura é abandonado com os blocos nas posições indicadas. Os dois blocos têm massas iguais. Sempre bom grifar essas coisas, né? Então os blocos têm massas iguais. E o fio e a roldana são ideais e os atritos desprezíveis. Como o fio e a roldana são ideais e os atritos são desprezíveis, quer dizer que a gente vai basicamente ignorar a existência deles. Eles não interferem na resolução do problema, não interferem no fenômeno. E ele fala, ó, considera G igual a 10 e nesse caso o bloco que está pendurado adquire uma aceleração de quanto, né? Para começar, é nula, é vertical, para cima, para baixo e quanto que ela vale. Esse aqui já é aquele caso clássico em que a gente tem que fazer o famoso diagrama de corpo livre, onde a gente vai representar as forças que atuam sobre cada corpo separadamente. Vamos começar por esse aqui que está pendurado. Quais forças que atuam sobre esse corpo? Pensa aí. Pensou? Ó, são duas. A primeira é o peso, que está para baixo. Vou chamar de peso do bloco 1. Vamos chamar esse bloco de bloco 1. E além do peso, você tem a tração, que está para cima. Ah, o Araújo não tem uma normal aqui? Não, não tem normal, porque ele não está apoiado em nenhuma superfície, né? Só tem normal quando você tem um apoio sobre uma superfície. Agora, como essa corda está ligada também no outro bloco, nele também vai aparecer uma tração de mesma intensidade. E ele também tem o peso para baixo, vou chamar aqui de P2, assim como tem uma normal. Normal, porque agora ele está apoiado sobre o plano inclinado, e a normal, como o nome diz, é perpendicular. Ó, perpendicular ao plano. Então aqui eu tenho uma força normal.
E além disso, como o plano é inclinado, o que a gente tem que fazer com esse peso P2? A gente tem que pegar esse cara e tem que decompor nas direções do plano e perpendicular a ele. A gente pode chamar essas componentes de P2y perpendicular ao plano e P2x na direção do plano. E quando você faz isso, você troca o P2 pelas suas componentes, você esquece o P2, certo? Então a gente vai fazer essa troca, a gente vai trabalhar com as componentes P2x e P2y no lugar do P2. Mas vamos lá, vamos começar aqui então pelo cálculo dessas componentes. A gente sabe que tanto P1 quanto P2 valem m vezes g. Massa vezes a gravidade. A massa a gente não sabe, mas a gravidade vale 10. Então isso aqui é igual a 10 vezes a massa m. Legal. Agora, o P2x e o P2y, como que a gente calcula? Toda vez que você tiver um plano inclinado de um certo ângulo θ, que no caso é 30 graus, tá aqui, esse mesmo ângulo vai aparecer aqui, ó, entre o peso e a componente y. Desculpem. Então esse mesmo ângulo vai aparecer aqui. Como o ângulo está entre P2 e P2y e não entre P2 e P2x, o P2x que está sem o ângulo do lado dele, não tem o ângulo ali coladinho nele, ele vai ser igual a P2 vezes o seno do ângulo 30 graus. P2 vale 10m e o seno de 30 vale meio. Aí o que acontece? A gente descobre então que o P2x é igual a 5 vezes m. Já o P2y, eu vou até calcular ele aqui, ó. P2y vai ser P2 vezes o cosseno do ângulo, que é 30 graus. Por que P2 vezes o cosseno? Porque o P2y é adjacente ao ângulo, está colado no ângulo, colado com o ângulo cosseno. Isso significa 10m vezes raiz de 3 sobre 2. Quer dizer, P2y é igual a 5m vezes a raiz de 3. Calculei o P2y, mas na verdade eu nem preciso. Nem precisava ter calculado. Por quê? O que acontece? O movimento do bloco 2, o bloco que está na rampa, vai ser só na direção do plano, na direção inclinada. Ele não tem nenhum movimento, nenhuma aceleração na direção perpendicular. O que significa que a normal e o peso P2y vão se cancelar. E aí sobram apenas o P2x puxando para baixo e a tração puxando para cima. Agora, a gente já tem uma noção melhor do que vai acontecer. Ó, reparem que, olhando para o sistema como um todo, eu tenho uma força puxando o bloco, né, o conjunto todo para o lado do bloco 1, para a direita, que é o peso P1, que vale 10m. E eu tenho uma outra força puxando para o outro lado, para o sentido oposto, que é o P2x. O P2x vale 5m, metade do P1. Então quem que vai ganhar essa luta? Quem que vai ganhar essa briga? Com certeza vai ser o peso P1, que é maior do que o P2x. Então esse sistema todo vai se mover nesse sentido, ó, vai se mover no sentido da esquerda para a direita. Ou o bloco vai se mover, vai ganhar uma aceleração para baixo, o bloco que está pendurado. Então vou até desenhar aqui, ó, a aceleração. Está orientada para baixo e eu sei disso porque a força que puxa nesse sentido é maior do que a força externa que puxa no sentido oposto. Com isso, já posso até voltar aqui nas alternativas
e esquecer a alternativa E, porque a aceleração não vai ser nula, né? E posso dizer que essa aceleração vai ser vertical para baixo, então eu já posso eliminar também a alternativa B e a alternativa D. Agora, para chegar no valor, vamos lá. Olhando para o bloco 1, eu posso dizer que a força resultante sobre ele é igual à massa vezes a aceleração. A força resultante sobre o bloco 1 é igual a P1 menos a tração, que é igual à massa dele vezes a aceleração que eu quero descobrir. O P1, a gente já sabe, está lá em cima, vale 10m. Então fica 10m menos T igual a m vezes A. Eu posso isolar aqui essa força de tração. E isolando ela, a gente tem tração igual a 10m menos m vezes A. Vê se você consegue enxergar aí, isolei a tração, ficou tração igual a 10m menos ma. E agora olhando para o bloco 2, eu posso escrever para ele também que a força resultante no bloco 2 é igual a m vezes A. Força resultante no bloco 2 é a tração que puxa para um lado menos o P2x que puxa para o outro. Então vai ficar tração menos P2x igual a m vezes A. A tração, reparem que a gente já descobriu aqui em cima, a gente isolou ela aqui em cima. Então eu pego esse resultado, 10m menos ma, e jogo no lugar da tração ali embaixo. Vai ficar, ó, 10m menos m vezes A, isso é a tração, menos o P2x. Quanto vale P2x? A gente encontrou aqui em cima, P2x vale 5m. Então fica menos 5m igual a m vezes A. Olha que maravilha, eu vou pegar esse 10m menos 5m, isso aqui é igual a 5m. O MA da esquerda, eu passo somando para a direita, vai ficar MA mais MA, 2MA. Agora a massa, que eu não sei, eu posso cortar, porque ela aparece aí em todos os termos da equação. E esse 2 que sobrou do lado direito, a gente passa dividindo para chegar finalmente numa aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. E aí está resolvido. Com certeza, esse foi até agora o exercício mais trabalhoso da lista, mas dá pra gente fazer legal, né? Então não é um bicho de 7 cabeças, mas com certeza é um exercício de dificuldade mais elevada. Não é simples, não é direto. Esse aqui você vai ter que dar uma rachadinha mais na cuca para conseguir resolver. Mas espero que tenha dado certo. Se tiver alguma dúvida, já sabe, né? Dá aquela comentada aqui embaixo, manda uma mensagem para mim. E vamos para o 6. O 6, do vestibular indígena da Unicamp, junto com o UFSCar, ele fala o seguinte: um objeto de 2 kg sofre a ação de várias forças, todas ilustradas pelo diagrama de corpo livre da figura a seguir. A aceleração do objeto, ela é positiva ou negativa em qual direção e tem qual magnitude, qual intensidade. Ó, mais um exercício de soma de vetores seguido da segunda lei de Newton, seguido do princípio fundamental. Vamos começar pensando aqui na força resultante. Eu vou separar por eixos x e y. Então, primeiro no eixo x. Reparem que no eixo x a gente tem 5 newtons para a direita, mais 2 newtons para a direita, mais 7 newtons para a esquerda.
Como que a gente acha a resultante? É aquilo que puxa para um lado menos aquilo que puxa para o outro. Então eu posso dizer que no eixo X, a força resultante em X, ou a componente em X da força resultante, é igual a 5 mais 2, que puxam para a direita, para o lado positivo, menos 7, que puxa para a esquerda, para o lado negativo. E quando você faz 5 mais 2 menos 7, isso é igual a zero. Quer dizer, as forças que estão no eixo X, elas se anulam, se cancelam, não sobra nada. Só vai sobrar agora o eixo Y. No eixo Y, que forças que a gente tem? Reparem que a gente tem 5 newtons para cima, 3 newtons para baixo e 10 newtons para baixo. Considerando aqui para cima positivo, para baixo negativo, eu posso dizer que a força resultante em Y é igual a 5 menos 3 menos 10. 5 menos 3 que está para baixo, menos 10 porque está para baixo. Fazendo a soma disso tudo vai dar menos 8 newtons. Esse menos 8, ele significa o seguinte: o módulo da força resultante na direção Y é igual a 8 newtons. Lembra, módulo é sempre positivo, por isso que eu não tinha escrito módulo até agora também. E essa força aponta para baixo, aqui no nosso referencial, no sentido negativo de Y. A aceleração, bom, voltando aqui na força resultante, antes de falar da aceleração. Se eu não tenho nada no eixo X e tenho 8 newtons no eixo Y, essa é a nossa força resultante. A força resultante sobre o corpo tem uma intensidade de 8 newtons. Como a massa do corpo é igual a 2 quilos, só para lembrar, ele deu a massa, está aqui, 2 quilos. A aceleração, ela pode ser determinada pelo princípio fundamental da dinâmica, segunda lei. E aí vai ficar a força, meu amor, F igual a ma, 8 é igual a 2 vezes a, e essa aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Tem essa intensidade. Agora, qual é a orientação dela? Sempre igual à da força resultante. Sempre, não tem conversa. A aceleração aponta no mesmo sentido da força resultante. Se a força resultante está para baixo, no sentido negativo do eixo Y, a aceleração também vai estar para baixo, no sentido negativo de Y. Aqui, ó, eu vou ter a nossa aceleração na direção, no sentido negativo de Y, com 4 metros por segundo ao quadrado de intensidade, alternativa D. Outro exercício bacana para uma prova, hein? Colocaria esse tranquilamente. Então, tá aí a alternativa D. E vamos para o exercício 7. Próximo exercício, Federal do Rio Grande do Sul 2023. Um bloco de 6 quilos, tá aqui ó, o bloco de 6 quilos, esse grandão aqui em cima da mesa, desliza sem atrito sobre uma superfície plana horizontal, tracionado por um bloco de 4 quilos, que está suspenso por uma corda inextensível e de massa desprezível, que passa por uma roldana conforme mostra a figura. Dados, use G igual a 10, que é o módulo da aceleração da gravidade, e considere a roldana sem massa e girando sem atrito, famosa roldana ideal que não atrapalha a nossa vida. Ele quer saber de quanto é a força de tração na corda. Clássico, galera. Esse aqui é um exercício clássico.
Olha como que a gente vai resolver. Primeiro passo é você desenhar todas as forças que atuam em todos os corpos. Eu vou chamar esse corpo em cima da mesa de corpo 1. E o corpo pendurado eu vou chamar de corpo 2. E agora a gente vai desenhar aqui as forças. Vou pegar uma cor bonita. No corpo 1, eu tenho, claro, o peso para baixo, força que a Terra exerce sobre ele, P1, e tem uma normal exercida pela mesa sobre ele, para cima. Já posso dizer que, como não tem movimento nessa direção, não vai ter nenhuma aceleração para cima nem para baixo, o peso e a normal aqui vão se cancelar. Agora, como ele está sendo puxado pela corda para a direita, eu também tenho aqui, para a direita, uma força de tração T. E não tenho nenhuma força para a esquerda, nenhuma, porque ele falou que não existe atrito aqui. Ele falou, despreze os atritos. Vamos desprezar tudo quanto é atrito. E aí vamos para o 2. No corpo 2, eu só tenho duas forças. O peso dele puxando para baixo e a tração da corda puxando para cima. Lembra que como é a mesma corda ligada nos dois corpos, passando por uma roldana ideal, as trações têm a mesma intensidade. Joia? E agora a gente vai escrever aqui, para os dois blocos, o nosso princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. No bloco 1, a força resultante é a tração. E eu sei disso porque normal e peso se cancelaram, não tem nenhuma outra força para a esquerda nem para a direita, só sobrou a tração. Então ela é a própria força resultante, que é igual à massa desse bloco vezes a aceleração. No bloco 2, já vou escrever para os dois blocos. A força resultante qual é? Você tem o peso puxando para baixo, a tração puxando para cima. Essa força resultante vai ser o peso P2 menos a força de tração. Por que peso e tração e não tração menos peso? Porque como não tem nada puxando esse sistema para a esquerda, eu sei que ele vai acabar adquirindo uma aceleração para a direita, no caso desse cara, desse bloco 2, para baixo. Então o peso vai ser maior do que a tração não consegue ser maior do que o peso aqui, por isso a força resultante é o peso menos a tração, que é igual à massa do bloco 2 vezes a aceleração. Tenho aí as equações dos dois corpos, e o que a gente faz com elas agora? A gente encontra uma equação do sistema somando as duas equações anteriores. Olha que belezinha aqui, Se eu fizer a equação do corpo 1 somada com a equação do corpo 2, termo a termo, do lado esquerdo vai ficar tração mais P2 menos tração. Então reparem que eu somei todo mundo que estava do lado esquerdo. Tração da equação 1, P2 menos tração da equação 2. E do lado direito vai ficar massa do corpo 1 vezes a aceleração, mais a massa do corpo 2 vezes a aceleração. Como na esquerda a gente tem tração menos tração, isso desaparece e sobra P2. Do lado direito eu posso colocar essa aceleração em evidência e aí fica massa do corpo 1 mais massa do corpo 2 vezes a aceleração. E essa, galera, é a equação geral do sistema. Pegaram o jeito? Então você escreve a equação de um corpo, escreve a equação do outro, se tiver mais corpos você vai escrevendo as equações e depois você soma essas equações. Só que é super importante você ter detectado já, ter identificado antes todas as forças que atuam em cada um dos corpos. Quanto vale o peso 2? Eu vou até fazer separado aqui, cada um dos pesos. O peso 1 é igual à massa do corpo 1 vezes a gravidade, que vale
6 vezes 10, 60 newtons. Já o peso do corpo 2 é igual à massa do corpo 2 vezes a gravidade, 4 vezes 10, 40 newtons. Então, o P2 é 40 newtons, que é igual à massa do corpo 1, 6, mais a massa do corpo 2, 4 vezes a aceleração. E a gente tem 40 igual a 10 vezes A. A nossa aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Pronto, achei a aceleração do sistema. E você vai falar, Araújo, mas não foi isso que ele pediu, cara. Ele pediu pra gente a tração na corda. Como que você vai chegar nisso? Que hora que você vai fazer isso? Agora. Porque se eu voltar na equação de cada um dos corpos, reparem na equação do corpo 1. Olha lá, a tração é igual a m1 vezes a. Agora que eu sei a aceleração, eu posso voltar nessa equação e descobrir o valor da tração. Ó. Então, voltando aqui na equação do corpo 1, tração é igual a m1 vezes a. m1 vale 6, a vale 4. Então, essa tração T é igual a 24 newtons, exatamente o que aparece na alternativa A. Olha que coisa linda, hein? Que belezura de exercício. Resolvido. Alternativa A, dá um sorrisinho. Aproveita e curte esse vídeo. Aí, ó, tô vendo que você não curtiu o vídeo, hein? Ó, tô de olho. Se você não curtiu o vídeo, não vou fazer mais, não. Agora, vamos ver, já estamos com 47 minutos, quase aqui, mais de 40 minutos. Vamos para o último aqui dessa primeira parte, o exercício 8. O resto vai ficar para o segundo vídeo, para a segunda parte. Ó, o 8, da UFU, fala que uma empilhadeira empurra com uma força constante de 1.200 newtons, 3 caixas emparelhadas, 1, 2 e 3, que estão em uma superfície sobre a qual o atrito será desconsiderado. Esquece o atrito. A caixa 1 tem massa de 400 kg, a 2 de 100 kg e a 3 de 700 kg. Cada lateral da caixa 2, que está em contato com as caixas 1 e 3, suporta a força máxima de 750 newtons sem se romper. Quando o conjunto é empurrado pela empilhadeira, a força com que a caixa... Aí você tem as alternativas, né? A força com que a caixa 2 empurra 3 é de 800 newtons, o que fará com que a lateral da caixa 2, localizada entre elas, se rompa. B. A força com que a caixa 1 empurra a caixa 2 é 400, de modo que a lateral da caixa 2, localizada entre elas, não se rompe. E por aí vai. Então vamos lá, vamos entender aqui o que está acontecendo, né? Vamos ver as forças que atuam sobre cada corpo. Eu vou fazer um desenho separado de cada uma das caixas. Então vou começar aqui, ó, com a caixa 1. Do lado eu vou colocar a caixa 2. E do lado eu vou colocar a caixa 3. Então, todas as caixas estão representadas aqui. Caixa 1, caixa 2 e caixa 3. A caixa 1 é justamente quem vai receber a força da empilhadeira. Então a empilhadeira está fazendo uma força de 1.200 newtons sobre a caixa 1. Aí você pode até perguntar, mas não é sobre as 3 caixas? Não, a empilhadeira só está empurrando a caixa 1. Vou chamar aqui, ó, de FE, força da empilhadeira. E aí o que acontece? A caixa 1 vai empurrar a caixa 2. Uma força que eu vou chamar aqui de F12. E pelo princípio da ação e reação, se a caixa 1 empurra a caixa 2
empurra a caixa 1 com uma força F21. Só que a caixa 2 vai empurrar a caixa 3 com uma força F23. E a caixa 3, pelo princípio da ação e reação, empurra de volta a caixa 2 com uma força F32. Além dessas forças, a gente tem em cada uma das caixas o peso para baixo e a normal para cima. Então tá aqui, ó, peso e normal, peso e normal. Só que como a gente não tem nenhum movimento, nenhuma aceleração na vertical, nem para cima nem para baixo, a gente já sabe que o peso e a normal se cancelam, se equilibram em todos os corpos. E agora a gente vai fazer igualzinho fizemos no exercício anterior. A gente vai escrever o princípio fundamental da dinâmica, força resultante igual a massa vezes aceleração para cada uma das caixas. No caso da caixa 1, a força resultante sobre ela vai ser a força da empilhadeira menos a força que ela recebe da caixa 2, F21, que é igual a M1 vezes A. Para a caixa 2, a força resultante vai ser a força F12, que ela está recebendo da caixa 1 para a direita, menos a força F32, que ela recebe da caixa 3 para a esquerda. Isso é igual a massa da caixa vezes a aceleração. Agora, finalmente, a caixa 3 só sofre a ação da força F23 para a direita, peso e normal se cancelaram, e isso é igual a massa 3 vezes a aceleração. Tá vendo que eu escrevi a equação do princípio fundamental para cada corpo separado? Agora, eu vou achar uma equação para o sistema somando todas elas. Então aqui vai ficar agora, ó, equação da caixa 1 mais a caixa 2 mais a caixa 3. Somando todos os termos do lado esquerdo, eu tenho a força da empilhadeira menos F21 mais F12 menos F32 mais F23, que é igual, agora do lado direito, a massa 1 vezes a aceleração mais a massa 2 vezes a aceleração mais a massa 3 vezes a aceleração. Olha que coisa linda que ficou isso. Claro que a gente vai reduzir bastante isso agora, né? De que maneira? Galera, reparem que as forças F12 e F21 formam um par de ação e reação. Isso quer dizer que elas têm a mesma intensidade. Então, quando eu faço uma menos a outra, aqui embaixo, ó, eu posso cancelar as duas. Assim como elas, as forças F32 e F23 também são um par de ação e reação. Então elas têm a mesma intensidade e quando eu faço aqui embaixo uma menos a outra, eu posso cancelar. Olha que maravilha. Do lado esquerdo, sobrou só a força da empilhadeira. E do lado direito, a gente tem a massa 1 mais a massa 2 mais a massa 3 vezes a aceleração. Essa aqui é a equação do sistema. Pegou o jeito? É muito parecido com o que a gente fez aqui no exercício anterior. Se você não viu ainda, volta lá e vê. Agora, colocando os valores que ele deu, a força da empilhadeira é 1.200. A massa da caixa 1 vale 400, da caixa 2 vale 100, da caixa 3, 700.
Então aqui vai ficar 400 mais 100 mais 700 vezes A. 400 mais 100, 500, mais 700, 1.200. Então, 1.200 é igual a 1.200 vezes a aceleração. E o valor da aceleração do conjunto é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Pronto. Você vai falar, pronto o quê? Porque não foi isso que ele pediu. Calma. Agora que eu sei a aceleração, eu posso retornar nas equações que estão lá em cima e descobrir cada uma das forças individualmente. Quer ver? Vamos começar voltando ali na equação 3. Se eu pegar a equação da caixa 3, a gente vai ter a força F23 igual a massa da caixa 3 vezes A. Massa da caixa 3, 700 quilos, vezes a aceleração, 1 metro por segundo ao quadrado. Então, essa força F23 é igual a 700 newtons. E como a força F32, que a caixa 3 faz na caixa 2, é um par de ação e reação, então eu já sei também que a força 32 é igual a 700 newtons. Beleza? Vamos para a equação 2. Olhando para a equação 2, a gente sabe, vamos lá, que F12 menos F32 é igual a M2 vezes A. F12 eu não sei, mas a F32 eu acabei de descobrir, ela vale 700. Isso aqui é igual a massa M2. Qual que é a massa M2? 100 quilos vezes a aceleração, que vale 1. Do lado direito da 100, quando eu passar os 700 somando, a gente vai concluir que a força F12, que a caixa 1 faz na caixa 2, é igual a 800 newtons. Que por um acaso é maior do que a força máxima que essa caixa 2 pode receber. E aí, só para completar, já que a gente está aqui no meio do rolê, se a força F12 vale 800 newtons, a força F21, que é um par de ação e reação, também vale 800 newtons. Então reparem aqui, ó, que eu descobri todas as forças que aparecem no nosso diagrama de forças. E agora eu estou pronto para voltar e analisar as respostas. Alternativa A. A caixa 2 empurra 3 com uma força de 800 newtons? Não. A força com que a caixa 2 empurra a caixa 3 é essa aqui, ó, F23. Ela vale 700 newtons. Então, essa alternativa está errada. B. A caixa 1 empurra a caixa 2 com uma força de 400 newtons. Tá certo isso? Não. A força que a caixa 1 faz na caixa 2, F12, é de 800 newtons. Então, já posso eliminar. C. A caixa 1 empurra a caixa 2 com uma força de 800 newtons. Correto. O que fará com que a lateral da caixa 2, localizada entre elas, se rompa. Perfeito, porque ele disse pra gente que a força máxima que essa caixa suporta é de 750 newtons. Então, quando ela receber uma força de 800 newtons, ela vai acabar se rompendo. A alternativa D está obviamente errada, porque fala que a caixa 3 empurra a caixa 2 com uma força de 500 newtons. E não, a gente viu que ela vale 700 newtons. Beleza? Então, somente a alternativa C que está correta. Esse aqui,
eu diria que foi o mais puxado, mais trabalhoso que a gente fez nesse vídeo. E aí já estamos batendo 1 hora de vídeo, chega, né? Vamos deixar o resto para o próximo. Se você tiver pique, e vai ter, vamos lá, eu vou esperar você, assiste o resto no segundo vídeo. Galera, valeu, obrigado por terem assistido até aqui, se vocês assistiram. Lembra, deixa aquele joinha, se inscreve no canal e a gente se vê nas próximas resoluções, nos próximos vídeos. Um abraço!